Nosso quadro Direitos e Deveres, nós já estamos recebendo aqui na nossa sala de estar a doutora Alícia Barreto. Seja muito bem-vinda aqui no Fala Cidade. A Alícia Barreto foi convidada para participar do nosso quadro Direitos e Deveres dessa semana para tirar dúvidas de vocês que estão acompanhando o nosso programa. Pensão alimentícia. Afinal de contas, doutora, quem é que tem direito? Bom, eu acho que essa é uma das principais dúvidas que as pessoas têm. A pensão alimentícia ela é uma verba que a pessoa vai receber para ajudar nos seus custeios das necessidades básicas da vida. E quem tem direito? O filho tem direito, no caso de uma união em que os pais se separaram, o filho tem direito a receber a pensão, como também o ex-cônjuge, em algumas situações, tem o direito de receber a pensão do cônjuge que ele se separou. Então, esses são as principais pessoas que têm esse direito, né? Então, não é apenas o filho, né? Não o negócio é mais abrangente. Porque principalmente ainda. É o filho, né? Principalmente tem a pensão alimentícia muito relacionada a isso, ao filho. Mas em algumas situações, com alguns outros requisitos, você também pode exigir uma pensão do seu ex-cônjuge, dependendo, óbvio, dos casos, né? Agora, ainda se tratando sobre crianças, né, geralmente, né, acontece das mães, né, que ficam com os filhos, na maioria dos casos. E como é que é calculado esse valor, afinal de contas, para esse filho ter o direito? Então, o valor ele não tem um valor fixo, nenhuma tabela não segue essa linha. Normalmente, ele sempre vai ser analisado de acordo com a necessidade do caso. São 3 questões que são analisadas. A possibilidade da pessoa que vai pagar o alimento, a necessidade, no caso do filho que vai receber, e a proporcionalidade. Como seria, então, a possibilidade? Vai analisar quanto que aquele pai, né, no exemplo que você deu, que geralmente são os pais que pagam, né? Vai se analisar a possibilidade desse pai. Se ele recebe só um salário, a possibilidade dele será menor. Se ele recebe mais, será maior. E a necessidade do filho, porque às vezes esse filho ele precisa de algum tratamento especial, de alguma coisa além das necessidades básicas, e com isso vai olhar a proporcionalidade entre a participação do pai, através da pensão, e a participação da mãe também. Então, não tem um valor fixo, né? O valor ele vai ser calculado de acordo com que, normalmente, a mãe, quando entra com a ação, ela traz lá para o processo, né, judicial as provas, informando quanto que ela precisa para poder custear ali a vida daquele filho mensalmente. Então, a partir disso, tem esses percentuais que às vezes podem pedir, né? Às vezes pede, eu quero 30%, 20%, ou sobre o salário mínimo, ou sobre o salário do pai, né? Dependendo, às vezes, ali do que for, mais vantajoso que a mãe entender que seja mais proveitoso. Então, não tem um valor fixo, ele vai ser calculado de caso a caso, de acordo com o que a pessoa pedir no processo. Agora, doutora, essa pensão, ela pode ser paga até que idade? Então, a pensão alimentícia para o menor é devida para o menor de idade até ele completar a maioridade, que é com 18 anos. Porém, se ele completar 18 anos, ele ingressar na faculdade ou no curso técnico, essa pensão ela pode ser estendida até os 24 anos de idade, enquanto ele está ali fazendo o seu curso. E uma coisa importante é que, mesmo que ele faça 18 e não ingresse na faculdade, a pensão ela não vai encerrar automaticamente. A obrigação ela ainda vai existir, até que, no nosso exemplo, o pai, né, que paga a pensão, ele entre com a ação e peça a extinção daquela obrigação, porque o filho já completou 18 anos. Isso no caso das pensões que são fixadas judicialmente. Doutora Alícia, a gente está falando aí de um assunto bastante polêmico e envolvendo aqueles pais, no exemplo que nós estamos seguindo aqui, exatamente os pais que trabalham, que têm a renda fixa e que tem como a mãe, de certa forma, tem como comprovar que ele tem esse recebimento. Mas, quando a gente fala de autônomos, por exemplo, como é que a mãe vai requerer isso na justiça se ele não tiver como provar e como realmente dar essa pensão? Os autônomos, né, eles vão ter uma renda variável. Então, a depender do tipo de trabalho que ele exerce, a mãe tem outros meios para demonstrar que ele tem uma renda, né? Ela pode não saber o valor exato, mas ela pode ali tentar mensurar. Às vezes, até mesmo por alguma publicação em redes sociais que ele divulgue o serviço, o serviço dele tem como demonstrar que ele tem um trabalho, e a partir disso
ter essa mensuração. Nessas situações em que a mãe não tem certeza de quanto o pai ganha, ela pode entrar também requerendo o valor em cima do salário mínimo, né? Uma porcentagem em cima do salário mínimo, que vai ser algo ali, mas que já tem algo ali mais concreto, porque o valor do salário, a gente já sabe quanto é o valor do salário mínimo. E assim, se a pensão for fixada judicialmente, o pai, ele tem, quando entra com a ação, ele também vai se manifestar no processo, vai informar a possibilidade dele, se ele tem possibilidade de arcar com aquela quantia que a mãe está pedindo ou não, né? E aí, a partir disso, o juiz vai analisar e fixar. E aí, se ele não conseguir pagar isso, aí vai entrar para as outras partes da execução daquela pensão. Esse é um processo muito demorado? Tem uma média assim, de quanto tempo para que realmente seja resolvido para todas as partes envolvidas, né? Então, o processo judicial em si, ele vai, já tem a fama do Poder Judiciário ser um pouco lento, né? A pensão alimentícia, digamos que se ela for simples, da forma, eu sou uma mãe, sei que o pai do meu filho trabalha de carteira assinada, tenho como comprovar. Ingresso na justiça, mostrando através de um advogado, do defensor público, mostrando ali a renda que ele ganha. Como se trata de alimentos, que é uma natureza de verba que você precisa dele para a sobrevivência, então, geralmente, os juízes têm uma decisão mais rápida quando já está ali mais simples. Alguns outros fatores podem interferir para demorar mais o processo, né? Mas, assim, em relação a tempo, não, são tantos meses, tantos anos, a gente não tem como dizer exatamente, porque ao mesmo tempo que pode demorar 3 meses, pode demorar mais de 1 ano, vai depender do caso ali concreto. E ainda pegando esse gancho depende de quantos meses realmente isso vai durar, há um retroativo ou não? É só a partir daquela data que o juiz determinar? Certo. Então, quando você entra com a ação de alimentos, né, que esse é o nome que a gente está, você pode pedir de forma liminar. Que é o quê? Antes que até mesmo que o devedor seja informado da existência daquele processo, o juiz pode fixar já um percentual para começar a pagar dali. Aí, para que isso aconteça, quanto mais provas a pessoa tiver de que, no caso, um exemplo, que a mãe tiver de que o pai tem condições de pagar, então o juiz, desde logo, ele fixa ali um percentual. E aí, a partir disso, o devedor, no caso o pai, ele vai já começar a pagar, certo? Então, se ele não pagar dali, vai ter as execuções. Justamente já pensando nessa questão da demora, que se pode fixar isso desde o início. Tá certo, doutora. Já a gente ainda vai dar continuidade a essa entrevista, mas tem dúvidas. A população, tem gente se manifestando no nosso Facebook, aí tendo algumas dúvidas, a gente vai tentar ler por aqui. O Antônio Carlos. Mas as mães também, o direito de pagar passa para o pai, né, ficar com o filho. No caso de o pai querer ficar com o filho e ter, né, essa tutela do filho, como é que fica? É ela que paga? Então, o que acontece? A pensão é porque normalmente são as mães, porém, quem vai pagar o alimento na relação ali dos pais é aquele que não mora com a criança, né? E o que acontece? Que alguns pais, às vezes, têm a ilusão de que assim que pegar o filho, ele não vai mais pagar, mas assim, você tem que exercer mesmo ali o seu direito paterno, cuidar realmente da criança, às vezes, né? Então, o que não pode fazer eu vou fixar aqui tentar fixar aqui uma guarda para eu me isentar da pensão, né? Mas sim, a mãe pode sim pagar se o pai mora e cuida com a criança, se a criança fica com ele, a mãe também pode pagar sim a pensão. Tá certo. Doutora, a gente tem mais uma pergunta. Olá, bom dia. Gostaria de saber, tenho 3 filhos e sou separada e o pai deles só dá R$300 no cartão de alimentação. Isso é certo? O pai deles trabalham e ganha mais de um salário. É a Karine lá do Alto Bonito. É uma boa pergunta, inclusive. Karine, muito obrigado pela participação. Então, Karine, o que acontece? Pelo pouco que ela falou, eu imagino que seja uma pensão que não foi fixada pelo juiz, né? Que seja algo ali entre as partes. Esse tipo de acordo que é feito, ele realmente é muito frágil, né? Porque o pai
no exemplo dela, né, o pai pode pagar ali a quantia que ele quer, ela não vai ter meios de obrigar esse pai a pagar. Então, no caso, o recomendável para ela é ingressar com uma ação de alimentos, caso não tenha feito, e informar os 3 filhos do mesmo pai, demonstrar que ele tem condições e pedir ali um percentual que seja maior do que esses 300, já que ela informou que é pouco, para poder conseguir o juiz determinar esse valor maior, né? Porque a pensão, quando é determinada judicialmente, ela tem toda a força para que, sim, que o devedor não pagar, você poder ir lá cobrar isso dele. Tá certo, 3 filhos, tem que ter muito dinheiro mesmo. A Aurilene está comentando aqui, boa tarde, gostaria de saber se quando a criança mora com o avô ou avó, devo pagar a pensão, mas o dele não está pagando. Como é que é o caso? Quem tem a guarda, né? Seria isso. O avô ou a avó. No caso, independente se está na guarda de terceiros, a pensão ela ainda vai ser devida pelos pais da criança. Então, aí, no caso, vai ter que ser analisada a situação concreta. Se os avós cuidam integralmente dela, possa ser que ambos os pais tenham que pagar a pensão para os avós manter a criança. Porque a pensão, apesar de quem receber é o adulto responsável pela criança, ela é destinada para as necessidades do menor. Então, sim, mesmo que more com os avós, ainda é devido o pagamento da pensão. Temos mais perguntas aqui no quadro Direitos e Deveres. Muito obrigado, inclusive, por vocês que estão participando. Vão mandando mensagem, que enquanto houver mensagem e o nosso tempo aqui permitir, nós vamos colocar na tela. O pai pode pagar pensão para o filho até quantos anos? E se ele tem 19, ainda pode pagar a pensão alimentícia? É a dúvida do Alcivone. Obrigado, Alcivone. Então, como eu falei, né, em relação assim, a pensão até o filho completar 18 anos. Se no caso, esse rapaz de 19 anos não ingressou no curso, não entrou na faculdade, esse pai pode entrar com ação de exoneração de alimentos e pedir para que seja extinto a obrigação de pagar a pensão, se ela já foi fixada judicialmente, né, pelo juiz, porque não cessa de forma automática. Tudo que o juiz determina, ele tem que determinar para que pare. Agora, doutora, ainda pegando o gancho dessa pergunta aí, até os 18, como você já esclareceu, o filho não ingressou numa faculdade aos 18, mas, por exemplo, ingressou aos 22 anos. Ele pode requerer isso ainda ou não? Então, se a pensão ela não tivesse encerrado, ele pode, né? Não, fixou ainda menor de idade, o pai continuou ali pagando naquele período. Demorou um pouco mais, mas eu ingressei no estudo. Ele pode sim pedir pensão, mesmo que até tenha se encerrado, demonstrando isso, que ele não tem condições de se sustentar e que vai precisar do auxílio ali do genitor para poder pagar aquela faculdade e custear aquele curso. Agora, doutora, diante de muitas perguntas, muitas dúvidas, inclusive, que eu tenho certeza que a população ainda tem sobre esse assunto, nas capitais a gente tem os órgãos, né, que atendem essa demanda gratuitamente, de forma gratuita, como a Defensoria Pública do Estado. Eu não sei se tem aqui, a Defensoria Pública tem aqui, de que forma, gratuitamente, a pessoa pode requerer a pensão? Certo. A Defensoria Pública ela é estadual e tem os núcleos espalhados nas cidades. Aqui em Paraupebas nós temos a Defensoria Pública e o que acontece? Você vai até lá, né, com a documentação. Eu acredito que lá o atendimento, eles dão uma ficha e você passa ali por uma triagem que eles vão analisar se você tem as condições para ser atendido gratuitamente. E tendo essa condição de ser atendido gratuitamente, eles vão e dão entrada no processo. Eles passam todos os esclarecimentos, dizem a documentação que você vai precisar e daí em diante você ingressa de forma gratuita na Justiça com o pedido da pensão. Fora aí esses trâmites que a senhora citou, a pessoa deve procurar um advogado, né? Isso, porque se não for pelo defensor público, é através de um advogado, né? Porque o processo para ingressar em juízo tem que ter essa capacidade que é dada para o advogado ou para o defensor público. Temos umas perguntas, doutor. O pessoal aqui está se manifestando bastante, inclusive, né? O Valdir diz, eu tenho um casal, o maior completou 19 e a menina tem 16. Eu posso tirar ele ou só quando completar 18 anos? No caso, quando é menor. No caso, ela, né? Não, é independente, né? Porque a pensão ela vai ser para cada um dos filhos. Então, se o maior já completou 18 anos e ele tem as condições, ele pode entrar com a ação de exoneração em relação ao filho que já é maior de idade e em relação ao menor ele vai continuar pagando.
Exato, né? Muitas dúvidas chegando aí da população que está aqui ligadinha no Fala Cidade. Muito obrigado. Tem mais? Pode colocar na tela, então, né, que a gente vai colocar aqui sobre essas questões de pensão alimentícia. E ainda tem um agravante, né? Eu acredito que a justiça funciona rapidinho nesse sentido de quando não é pago, vai parar na cadeia, né? Isso. Quando você estabelece a pensão pelo juiz, se você atrasar um mês, se o pai não é mais comumente atrasar um mês, a mãe já pode entrar e já pode pedir o cumprimento daquela sentença e ele já pode ser preso. Então, assim, o maior interesse da prisão é dar uma coação para o devedor para fazer ele pagar. E eu já adianto, né, que alguém deve ter uma dúvida também, de que a prisão ela não exonera a dívida. Você pode ali ficar preso, mas você ainda vai continuar devendo, se você não pagar. Exato, né? E é pior do que o SPC, né? Ficar devendo um mês, a conta já está lá. Olá, bom dia. Gostaria de tirar uma dúvida. Tenho 2 filhas. Já entrei com o processo da pensão. O juiz determinou 30% para as 2. Essa porcentagem é correta para as 2? Porque geralmente é de 20%. É a Rose do Rio Verde. Então, essa é uma dúvida muito grande, porque, como eu expliquei, a porcentagem ela vai ser fixada de acordo com o caso concreto. Ela diz que geralmente é 20%, porque comumente as pessoas têm já essa preconcepção de que já tem aquele percentual fixado, mas não tem, certo? Então, assim, o que eu posso dizer no caso dela? Se ainda couber recurso dessa decisão, que ela achar que foi muito baixo e tiver outras necessidades, ela pode, ou com advogado ou com defensor, que ela entrou com esse primeiro processo, pedir, ou até mesmo pedir uma ação revisional. Se agora mudou a necessidade das crianças e ela acha que está pouco, ela pode entrar com a ação revisional, porque a pensão, ela não pode ser mudada a qualquer tempo. Tá? A decisão do juiz, ela fica ali, pode ser mudada a qualquer tempo. Então, ela pode entrar com ação revisional e questionar esse valor se ela está achando pouco. Mas, assim, dizer se é certo ou não, vai ser, o juiz teve o entendimento dele de acordo com as provas que estavam lá no processo. Sim. Vamos para mais, então? Eu sou a Jeane. O pai pode parar de pagar a pensão das filhas a que estão em união estável? Então, estão morando com uma pessoa... esse outro caso, a filha, por exemplo, tem 18 anos ou menos que isso, mas já está morando com alguém, né? De que forma fica isso? Aí o pai ele teria que entrar com essa ação revisional sempre, porque se foi fixado em juiz, para ele demonstrar isso, de que a necessidade dela não mais existe, né? E ele demonstrando que ela não precisa mais pela união estável, porque teve, aliás, já consegue se manter essas situações, ele pode entrar com essa revisional. Tudo é questão, né, de entendimento também, que a gente sabe que as contas elas vão aumentando, né? Cuidar de filho não é muito fácil e imagine as quantidades de filho que se tem, né? Então é tudo uma questão de entendimento de prova, né? De que forma são essas provas que a mãe ou o pai podem pegar, agregar para levar ao juiz? Certo. A mãe, se ela entrar com a ação, ela pode, né, trazer a todos os gastos que tem ali com a criança, de saúde, de alimentação, a conta do supermercado, de escola, né, estudando em escola particular, então traz ali todos os gastos, o gasto do aluguel, o gasto de tudo que mantém ali a casa, para ela informar que aquela ali é a necessidade da criança, para ela ter os seus direitos básicos atendidos, né? O direito de moradia, de saúde, de educação. E da mesma forma, nesse caso, o pai, para ele demonstrar que ele não tem tantas condições, ele traz, constituir outra família, ele demonstra ali os gastos que ele tem. Não é garantia de que o valor que a mãe pede, que o juiz não vai dar, mas é uma das formas de tentar alcançar o valor que o pai que vai pagar essa pensão, ele entende como correto, mas as provas são essas. Pode colocar no processo tudo aquilo que for gasto referente à criança em relação para o bem-estar dela, né, para viver bem em relação à moradia, comida, educação.